Olá, docentes! Sejam bem-vindos à primeira aula do curso de Realidade Aumentada para Docentes. Nesta aula, será feita uma breve introdução à realidade aumentada, que é uma tecnologia que vai permitir a sobreposição de objetos virtuais, como imagens, textos, objetos tridimensionais, animações, enfim, em ambientes reais, fornecendo uma experiência interativa em tempo real. Então aqui nessa imagem nós temos o exemplo da seta, que é um objeto tridimensional inserido sobre o ambiente real. Então aplicações, por exemplo, como o Google Maps, podem fazer uso dessa tecnologia de realidade aumentada para inserir esses elementos virtuais sobre o ambiente real. Bom, para a Zuma, a realidade aumentada é uma variação dos ambientes virtuais ou da realidade virtual. As tecnologias de RV imergem o usuário em um ambiente completamente sintético, enquanto que as tecnologias de RA vão misturar informações virtuais ao mundo real, aprimorando-o. A Zuma definiu que para um sistema ser considerado de realidade aumentada, deve levar em consideração esses três aspectos, sendo o primeiro, combinar conteúdo virtual e real entre si. Segundo, o sistema deve ser interativo e a interação deve ocorrer em tempo real. E terceiro, alinhar elementos reais e virtuais em 3 dimensões. Migron e Kishino vão propor o contínuo de virtualidade, também chamado de contínuo de Migron, que é esse gráfico exposto aqui na tela, e que serve para introduzir o conceito de realidade misturada. Então, esse conceito classifica os ambientes segundo a quantidade de elementos gráficos digitais neles inseridos. Aqui vocês podem ver que em uma das extremidades desse espectro encontra-se o ambiente real, ou seja, o ambiente físico, e na outra extremidade situa-se um ambiente completamente virtual, ou a realidade virtual, como é comumente dito. Além disso, existem outras classificações incorporadas entre ambientes físicos e virtuais, como, por exemplo, a realidade aumentada, a virtualidade aumentada, a realidade mediatizada, que é uma tecnologia que permite não só a sobreposição de objetos virtuais no mundo real, mas também a modificação em tempo real pelas ações do usuário. Outra tecnologia que está compreendida nesse gráfico é a realidade mista ou hiperrealidade aumentada, que basicamente é definida como a capacidade tecnológica de combinar realidade virtual, realidade física, inteligência artificial e humana, proporcionando a interação desses objetos virtuais inteligentes com o ambiente real, de forma natural. Com relação aos dispositivos, geralmente a realidade aumentada é experimentada através de dispositivos como smartphones, tablets ou óculos especiais, também chamado de Head Mounted Display. Aqui nós temos um exemplo do óculos da Apple, o Apple Vision Pro, que é um dos dispositivos mais recentes e com maior tecnologia na área da realidade mista, principalmente. E ao lado nós temos o smartphone, que possibilita visualizar os objetos virtuais sobrepostos ao mundo real de forma bem viável, porque um smartphone basicamente todos têm acesso. Agora, eu vou apresentar para vocês algumas aplicações de realidade aumentada na educação. Primeiro, nós temos o Google. Com o Google, usando apenas aplicativos e a câmera do celular, é possível inserir conteúdos digitais em cenários reais, possibilitando visualizar modelos 3D de animais, por exemplo, obras de arte, partes do corpo humano e etc. Existe suporte para RA no app do Google. Basta pesquisar ali no navegador, nos aplicativos Google Maps e também no Google Arts and Culture, que tem esse suporte para a realidade aumentada. Para ter acesso a esse tipo de aplicação, é necessário ter um dispositivo que suporte o AR Core,
que é a plataforma para criar situações de realidade aumentada do Google. Bem, aqui nesse exemplo eu digitei a palavra tigre e ali apareceu a opção de Veja em 3D. Clicando ali é possível ver o tigre em realidade aumentada. Isso serve para outros tantos animais, por exemplo, objetos, enfim. Bom, gente, aqui nós temos o Sólidos RA, que é uma aplicação para o ensino de geometria utilizando realidade aumentada. Foi desenvolvido em 2020 na plataforma Unity. O Sólidos RA ele utiliza marcadores de realidade aumentada que são rastreados pelo aplicativo para que os objetos virtuais sejam posicionados na tela do aplicativo com base no resultado do rastreio dos marcadores. Então, todos os marcadores utilizados pelos módulos do Sólidos RA são imagens de QR Code que estão organizadas em um documento, criado para uso em conjunto com o aplicativo, que é chamado de material de apoio. Tá? Então, esse aplicativo é gratuito e é possível baixar aqui pelo QR Code. O Merge Explorer é um exemplo de aplicativo que usa o Magic Cube, que é um cubo de realidade aumentada. Com ele, o aluno pode manipular o objeto do conhecimento. Então, cada superfície é como se fosse uma imagem de rastreio, QR Code, em que, alinhando todas essas superfícies, é possível manipular um objeto tridimensional. Esse aplicativo tem alguns exemplos gratuitos, outros pagos. Bom, gente, aqui estão algumas referências utilizadas nessa aula e agradeço a atenção de vocês.